Acho que estamos ao vivo. Estamos. Acho que sim. Espero que sim. Informando aos seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Esperando vocês entrarem. Vamos. A gente vai entrevistar. Ah, tava entrando. Oi, gente. Vamos lá, vamos para esse domingo aí. Mais uma live. A participação de você. Ah, gostou da blusa, né, Ju? Ah, não é quarta, mas às vezes a gente usa rosa. Que é, né? Sou muito fã de Mingels. Oi, gente. Esperar o Vinícius entrar. Hoje a gente vai conversar em português com o Vinícius Grossos. Eu tenho 2 livros aqui que a Faro mandou para a gente sortear, então fica ligadinho aí que o Gabriel está anotando os arrobas para fazer o sorteio depois nos stories, tá? Então, só esperar. Ah, ele entrou agora. Vamos lá, vamos... Ai, meu Deus, não. Apertei o negócio errado, porque eu sou ótima de apertar o negócio errado. Ah, cadê o Vinícius aqui? Tá aqui. Vamos convidar. Apertei certo? Gente, eu sou ótima. Esperar ele entrar. Oi, amiga! Tudo Você é até bom? rosa, ó. Tô até colorida hoje. Olha, não tá de preto, que milagre. Não. Deixa eu limpar a tela rapidinho. Que acho que tava Tá meio limpando a tela, embaçado. gente. Acho que Quem agora sabe faz um viu. Deixa eu botar um filtro aqui pra dar uma... Pronto. E Tá aí, amiga? corado. Foi pra praia, querido. Botei um negócio assim que eu tô tão branco, parecendo da família Ah, porque Cousins. eu, né, tô muito morena. Amiga, você também. Estamos parecendo 2 vampiros. Eu já tô muito colorida. Parede amarela, blusa É. rosa, já tá colorido demais pra mim. Senão, não sou eu. Vini, que delícia conversar com você. Eu morrendo de Nossa, saudade. Eu também. amava ter você nos eventos, mas aí teve essa mudança, né, na sua vida para sua carreira. E aí eu pensei, não, então vamos fazer a live com ele, porque são os 10 anos do blog, né? Você faz parte dessa história, Sim. como autor, como meu amigo. Então, muito obrigada por ter aceito meu convite. Amiga, eu tô muito feliz. Porque você sabe, eu sempre comento que muitos blogueiros fazem parte dessa minha trajetória, me ajudaram muito, principalmente na época que eu era independente. E você é uma dessas pessoas, você sabe disso. Oh. É recíproco. Te amo muito, é um prazerzaço estar aqui mais uma vez com você. Eu, inclusive, trouxe a minha coleção, porque assim, quando eu boto no Scooby que eu li o Sereia Negra, eu tenho quase toda semana alguém querendo comprar de mim o Sereia Negra, só que o meu Sereia Negra, ele é em PDF que você me mandou, porque Foi esgotou no mesmo. evento lá que você tinha ido antes. Tu lembra disso? Lembro. Foi isso mesmo. Então eu li, resenhei, mas as pessoas acham que eu não tenho Sereia Negra na minha. Eu li, resenhei, mas não tem. Mas eu tenho algumas relíquias da sua vida. Caraca, Inclusive sim. autografadas por você. Eu tenho a Caraca, coleção completa aqui, ó. Tenho o último, tudo feito só. autografado. Que até Gabriel ficou na fila pra mim que eu tava com o pé quebrado. Tem esse aqui. Esse aqui é tudo meu, tá, gente? Maravilhoso. Tá embrulhadinho assim que eu já li. Ó, todos aqui. Garoto, Tem esse também. verão. Isso aí. De físico, acho que só faltou Sereia Negra. Tem mais físico, não? Não, 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 não. Não, são esses mesmos, né? E tem o São que você esses escreveu quando tudo isso acabar, né? o conto em e-book. Que eu até já eu tenho, eu não tô com o meu Kindle aqui, mas eu também comprei, já li, já resenhei, já falei dele. Foi. Então vamos lá para a primeira pergunta, Vini. O que mudou do Vinícius que eu conheci em 2014? Para quem não sabe, a gente se conheceu. A Thaís, que na época ia nos eventos e tal, Nossa, sim. indicou. Eu estava começando o evento da menina em 2014, então, assim, muito atrás, 6 anos atrás. E aí eu queria saber, daquele Vinícius que eu conheci para o Vinícius de 2020, qual foi a maior mudança da sua vida que você acha? Cara, então, assim, quando você me conheceu, eu era autor independente, né? Então, eu tinha uma série de dificuldades para tentar chegar nos leitores, fazer o livro chegar nos leitores, que hoje em dia meio que facilita, até mesmo por causa de vários outros fatores, tipo internet mesmo. Mas, por exemplo, de uma forma prática.
antes eu tinha que carregar aquela mochila ou uma mala com os livrinhos e tal. Chegava no evento até torto, todo suado de carregar as coisas. Agora, por exemplo, a gente vai fazer um evento numa livraria, eu consigo encontrar meus livros numa livraria, que eram coisas que antes não acontecia. Só que, ao mesmo tempo, outras coisas que não mudaram por exemplo, nesse meu comecinho de carreira, os meus leitores, os blogueiros e tal, foram parte essencial mesmo para eu conseguir chegar numa editora, dar um passo na minha carreira. Inclusive, é igual você comentou agora, olha como é toda a ligação de indicação. A Thaís me indicou para o seu evento, a gente se conheceu, lá eu fiz outros vários leitores e por aí vai a roda, entendeu? Então, assim, essa gratidão de querer ainda ter contato com todo mundo, de querer responder todo mundo, de querer continuar falando com as pessoas, isso não mudou. Eu acho isso muito, muito legal e muito importante. Você manteve a sua essência, né, Vini? Acho que foi isso, foi fundamental. Amiga, porque assim, às vezes, obviamente, a gente às vezes está cansado, aí vê aquele monte de inbox, mas, cara, eu fico pensando, né? A minha lógica é do tipo, a pessoa gastou um tempo dela para me mandar uma mensagem, é o mínimo que eu tenho que fazer, é parar o meu tempo e mandar aquela mensagem também, até porque me faz muito bem aquela energia, as pessoas cobrando, eu quero um livro novo, eu acho isso, cara, me deixa muito entusiasmado. Muito, É muito, uma muito. delícia. É uma delícia mesmo. É. A próxima pergunta que eu separei para você é em que momento da sua vida que você pensou assim, eu sou um escritor, as pessoas estão me lendo, agora minha profissão é ser escritor? Ó, acho que assim, foi engraçado, porque quando eu lancei o Garoto Quase Atropelado, em 2015, foi na Bienal do Rio. Foi assim, a primeira vez que o livro estava sendo disponível para venda e tudo mais. O livro ia chegar nas livrarias junto com a Bienal, foi o lançamento em setembro. E aí, beleza, eu fui para lá e fui, tipo, armado para guerra, né? Fui preparado para ficar todos os dias e eu ficava lá em pé, tipo, 8, 10 horas por dia. Foi assim, saí de lá massacrado, mas eu fui preparado para isso. E aí, num determinado dia lá da Bienal, chegou um grupo de leitoras de Salvador e elas já tinham comprado o livro na Bienal, já tinham lido e estavam voltando lá com uma cesta de doce para me agradecer. E aí eu fiquei, me agradecer? Tipo assim, então Como eu, assim? eu que tenho que agradecer. Então, assim, acho que esse dia, perto do fim da Bienal, foi a primeira vez que eu tomei um susto, porque do tipo assim, eu morava em Juiz de Fora na época e eu fazia muito evento no Rio. Ficava muito nessa ponte, Rio, Juiz de Fora, Rio, Minas. E aí, eu nunca nem tinha viajado de avião, nunca tinha ido para São Paulo, muito menos Salvador. Então, do tipo assim, foi meio louco, do tipo assim, na minha cabeça ver que aquele ciclo que eu ficava Rio, Minas Gerais, tinha se quebrado quando o livro chegou em outros lugares, sabe? Aí quando eu vi uma galera, sei lá, de Salvador lendo, foi um susto muito grande para mim. Eu falei, como assim? O livro chegou lá, sabe? Se chegou em Salvador, eu sou escritor. Foi tipo isso, foi um bug pra mim. Eu falei, caralho, então, tipo assim, as pessoas realmente estão lendo em outros lugares, caramba. Foi um susto. É porque era uma coisa que você quer muito, mas que, tipo Uhum. assim, na praticidade, tipo, foi meio que, tipo, não aconteceu ainda. Quando eu recebo algum inbox, alguma coisa, que eu percebo, caramba, tá acontecendo. Cheguei lá. É muito doido. Mas foi. Essa de Foi Maria muito Salvador. Eu acho que você até conhece a Laiane. A Laiane da. Ai, esqueci o nome do blog agora dela. É... não vou lembrar agora o nome. Mas é uma blogueira também. Foi a Laiane que chegou lá com a cesta com a cocada da Bahia. Nunca vou Eu não estou esquecer. lembrando, mas eu sou péssima com o nome também. Isso também não quer dizer nada, pode ser que eu conheça. Acho que o nome do blog é Blog de Tudo Um Pouquinho. Blog de tudo, não estou Com certeza lembrando, você deve não. ter se esbarrado com ela por aí. Nesses 10 anos aí eu esbarrei com Com muita gente. certeza. É muita gente, Vini. E uma coisa que eu queria te perguntar. Oi, desculpa, você falou alguma coisa? Não Porque entendi, tá com... amiga. Não, vou fazer outra pergunta agora, porque tá com um Tá, delayzinho, aí pra mim, quando você tá falando, já terminou, às vezes você falou. tá. É, das suas histórias, qual que você levou mais tempo para escrever e por quê? Feitos de Sol. Levei mais tempo para escrever por dois motivos. Um dos Sim. motivos era esse livro, ele é muito pessoal para mim, Uhum. porque
eu vivi uma história muito parecida com a que o Vicente e o Cícero viveram. Então, eu tive um relacionamento de 6 anos, eu tomei o pé na bunda e tal, 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 tal. E aí, para Quem nunca? superar, eu comecei a escrever Feitos de Sol. Então, era um livro que me demandava muito do meu emocional. Tipo assim, eu escrevia, aí de repente eu via que eu estava muito mal, aí eu parava, depois voltava a escrever, depois eu ficava muito numa ida e vinda. Mas ao mesmo tempo eu queria muito colocar aquela história para fora, porque quando eu acabei de escrever eu me senti muito aliviado de ter escrito aquilo. Eu acho que o sentimento que estava dentro de mim eu peguei e coloquei dentro do livro, sabe? Foi essa sensação que eu tive. E depois de ter escrito o livro todo, com o livro pronto, eu tive uma ideia de colocar o livro nos anos 90. Então, eu comecei ele do zero, outra vez, e fui reescrevendo tudo, colocando ele todos nos anos 90. Tanto é que a primeira versão Gente, dele... é uma loucura tu fazer isso. Juro pra você. Cara, e sabe como é que foi? Eu tava com uma pessoa da editora, da Faro, num bar. A gente tava conversando sobre a história, a gente tava tomando até uma cervejinha, meio que tipo, comemorando, acabou e tal, não sei o que, escrevi. E aí começou a tocar na rádio Every Breath You Take, que é uma música que, inclusive, eu uso no livro. Começou a tocar, eu também. E aí, eu começou a tocar, e aí começou a me dar, tipo, aquele gosto nostálgico nos meus sentimentos e tal. Eu falei, caraca, e se Feitos de Sol se passasse nos anos 90? E aí, a gente começou a conversar sobre coisas do tipo anos 90 e tal, não sei o quê. E aí eu lembrei que eu tinha uma história muito louca com o Bug do Milênio, porque na época minha família era muito religiosa e eles acreditavam que o mundo ia acabar. Não por causa do Bug do Milênio, mas acreditavam que ia ser um apocalipse de 99 para 2000. Que Jesus muita ia gente achou. Eu lembro. Jesus ia voltar, ia tudo pegar fogo. Se Jesus não voltar em 2020, ele não volta nunca mais. Jesus lá de cima vai voltar pra quê? Ele tá querendo distância. E aí, eu falei, mano, é isso, porque, tipo, Feitos de Sol seria mais um romance LGBT, que é coisa que eu já tinha feito no Mais Um. Então eu falei, cara, é essa pitada de diferente que ele precisava, jogar eles pros anos 90 e reescrever tudo. Aí eu reescrevi. Por isso que ele demorou tanto. Gente, muita doideira. Como é que é o seu processo de escrita, Vini? Porque você hoje em dia tem um agente ou não? Tem. Você é de qual agência? Os Riff, a Lúcia Riff. Riff, tá. Porque é tanta gente que eu nunca lembro, mas agora eu lembro que você é da Riff. Como é que é o processo? Porque cada agência funciona de um jeito, né? E aí, às vezes, quando eu sou da Increase, e quando eu explico como é o formato da Increase, as pessoas falam, não, mas não é assim a do fulano. Como é que é o formato? Você vai escrevendo, ela vai fazendo coach. Como é que a Riff trabalha com você? Não. Cara, eu até fiquei sabendo, o pessoal da Increase faz isso, né? Eles vão lendo, revisando, palpitando, acho isso muito foda. Sim. Com os riff, é mais, como que eu vou dizer, não tem esse processo de acompanhar tudo. Eu chego para elas e converso, tive uma ideia assim, assim, assado, eu acho que vai ser legal. Aí elas comentam no tipo, talvez se você puxar para tal lado, se você for para tal caminho, se você incluir tal assunto. Mas só que assim, é bem assim no geral, aí eu pego, me recolho, vou escrever. Aí eu faço, tipo, escrevo, reviso, faço todo o processo e aí eu chego para elas e mando o arquivo final. Então já é o arquivo pronto. Já é o livro todo. Isso. Eu não fico mandando esse processo, aí mando para elas e aí a partir daí vai ter uma conversa para negociar os direitos desse livro. Só que na verdade isso aconteceu, eu tive essa experiência, porque até o Verão em que Tudo Mudou não tinha agência. Então eu comecei a ter agência quando foi o Feitos de Sol e também o El Muchacho. Aí foi por esse processo, entendeu? Entendi, mas aí quando você manda, eles dão alguma sugestão para mudar alguma coisa ou não? Eles mandam direto assim, ou eles dão uma leitura? Como é que é feito? Não, acho que dá assim, uma leitura bem breve, mas não é nada do tipo, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Tipo, a responsabilidade do texto fica praticamente minha e elas ficam responsáveis pela negociação. Entendi. Por assim dizer, entendeu? E aí a revisão depois também fica a cargo da editora que fechar e tudo, né? Exatamente. Entendi. Na empresa é diferente, né, amiga?
Como que é Não, é lá? bem diferente da Increase. A Increase a gente manda blocos, na verdade, a gente conversa, o que vai escrever, quando não está dentro de algum projeto que a gente foi Entendi. convidado. E aí a gente vai mandando, raras vezes eu pelo menos não funciono com o livro todo, a gente vai mandando blocos, elas vão dando sugestões, a gente vai mudando. Mas eu nem sei se eu saberia agora escrever inteiro e entregar assim, que nem você faz. Porque eu gosto muito dessas sugestões que eu ouço. Às vezes eu acho que eu fico meio perdida, eu não percebo algumas coisas. Eu acho que daí Entendi. funciona. A gente vai se acostumando, né, também com o É, formato. sim. Mas eu já ouvi que outras agências não faziam desse jeito, é por isso que eu estou te perguntando. Lá é assim. Uma pergunta que eu queria te fazer, Vini, é por que você optou em morar em São Paulo? Porque quando eu te conheci, você fazia faculdade em Juiz de Fora, você ainda não tinha se formado, né? É, E aí você vivia entre Rio, onde você cresceu e tudo, e Juiz de Fora porque era a sua faculdade. Mas aí isso, quando você se formou, você optou em ir para São Paulo. O que isso. pensou nessa sua decisão? Então, é porque eu me formei em jornalismo. E aí, comunicação e jornalismo. E aí eu não tinha opção, tipo, não tem como viver de escrita. Então, a opção seria, vou viver como trabalho com comunicação e ao mesmo tempo escrevendo meus livros. E aí, quando eu me formei, eu vim para casa dos meus pais. Meus pais moram até hoje aqui em Caxias, no Rio. E aí eu vim para cá, passei 3 meses aqui. Só que eu meio que estava sentindo que não estava tendo muita oportunidade de trabalho aqui no Rio, Uhum. sabe? Então, eu tinha uma grana guardada, eu conseguiria ficar em São Paulo 2 meses. E aí eu falei, quer saber, eu vou arriscar e vou ver no que dá. Eu vou passar esses 2 meses em São Paulo, vou para lá, até porque eu já estava tendo algumas experiências, por exemplo, de mandar currículos, etc. E o meu foco era sempre Rio e São Paulo. Só que no Rio nunca virava nada. E em São Uhum. Paulo, algumas vezes me chamavam para entrevistas. E algumas dessas eu perdi porque eu não estava lá. Porque é tudo assim, te ligam 5 horas da tarde para você estar 6 horas da manhã do dia seguinte. Eu sei bem como é. Então, e aí acabou que eu fiz isso, fui para lá, planejando esses 2 meses, e eu acabei conseguindo um emprego nesse período. Eu fui para lá dia 1º de abril, aí dia 2 de maio eu já estava trabalhando, e aí meio que foi emendando. Aí eu trabalhei 1 ano na Astral Cultural, foi na época até que eu te chamei para ser parceira, se lembra? Que eu Eu cuidava lembro, lá estou do lá até marketing. hoje. E aí, de lá, eu saí, fui para uma agência que eu fiquei até mês passado. Aí eu pedi demissão, mês passado. Eu tava esse período. E agora, esse mês, eu tô parado, assim, meio que me dei férias. Porque eu tava precisando Mas você muito. está no Rio ou está em São Paulo? Agora eu tô na casa dos meus pais. Então você está pertinho aqui, está em Duque de Caxias. Eu creio que você Tô em estava em Caxias. São Paulo. Não, vim passar umas férias aqui. Eu pedi demissão, aí fiquei até junho. E agora eu tô aqui. Só que, assim, São Paulo foi... Eu escolhi São Paulo justamente por essa abertura e maior campo de trabalho e tudo mais. Mas, assim, é uma coisa que eu sempre brinco, que eu sou meio cigano, não sou muito apegado ao lugar, não. Então, tipo, se pintar uma oportunidade no Rio, vamos. Você Pintou uma oportunidade em volta. outro lugar, vamos. É tipo assim, sabe? Bem nômade. Exatamente. Porque, assim, eu não sou casado, não tenho filho, então não tem nada uau que me prenda, Você não tá sabe? namorando ou acabou? Eu vou fazer já Não, aqui o momento. liga, namoro, mas assim, namoro, tipo, não sabe, não tem aquela coisa, tipo, casei, morei junto, então vamos Uhum, comprar um apartamento, vamos, entendeu? Não tem essa coisa. Então é do tipo, agora eu tô na fase de correr atrás do profissional mesmo, então. entendi. Inclusive, amiga, se tiver alguma vaguinha aí no Rio, pode me mandar, tá? Que eu mando currículo. Pode deixar, querido, mas eu trabalho no momento para o governo do estado, acho que ele está um pouco quebrado. Rindo de nervoso. Rindo de. Muito bom. Olha, não vou nem comentar que é para manter o meu emprego. Ai, gente. Próxima pergunta, Vini. Como é que tem funcionado a quarentena para você? Porque muita gente diz assim para mim: Nossa, Rafa, como é que você conseguiu produzir tanta coisa? Você faz tanto vídeo, você faz um monte de coisa. Só que assim, as pessoas às vezes não veem que eu faço vídeo, mas que eu não estava conseguindo ler muito, por exemplo, né? Quando eu não estava trabalhando fisicamente. Agora eu já voltei. E eu acabei escrevendo uma história agora que eu vou lançar e tudo. Mas como é que foi para você? Porque eu vi que você escreveu, né? Quando tudo isso acabar. Sim. Mas você conseguiu produzir mais coisa? Foi
produtivo para você esse tempo em casa, isolado? A sua cabeça estava tão ruim que você não conseguiu quase produzir nada e você ficou se culpando, tipo, ai meu Deus, eu podia fazer mais coisa e não conseguia. Como é que foi para você? Foi meio a meio. Eu tive as fases de que eu não conseguia produzir nada. Muito também porque que aconteceu? O trabalho na agência ficou muito abusivo, que foi um dos motivos, inclusive, que eu pedi demissão. Eu trabalhava de 9 da manhã até 9 e pouca da noite. Recebia demanda sábado, domingo, então não tinha... tipo assim, afogou todo mundo numa demanda surreal que eles chamavam de novo normal. Tipo assim, sabe? E aí... Absurdo. Absurdo. E aí eu tinha momentos e momentos. Igual, por exemplo, eu acabei escrevendo conto. Eu também trabalhei muito no livro novo. Então, tipo... E aí, quando eu tinha esses momentos que eu ficava super sobrecarregado, não conseguia produzir, eu não me culpava também. Eu parava e meio que fazia coisas que eu gostava. Tipo, eu assistia Chaves. Botava no YouTube Chaves porque aí eu dava gargalhada. E aí, eu juro pra você... Ou então botava na Cartoon Network, ficava vendo desenho animado. Porque eu amo desenho animado e tal. Então, assim, eu fazia coisas que me faziam totalmente bem e me desligavam daquele rolê. Ah, eu me cobrando porque eu não tô lendo muito. Cara, não vou me cobrar. E aí eu chegava, e quando as coisas se tornavam leves, eu pegava um livro e matava ele em 2 dias. Então, do tipo assim, foi uma onda, uma montanha-russa. Tinha momentos que eu tava super bem, produzindo, escrevendo, lendo. Tinha momentos que eu não conseguia fazer nada. Aí eu ia pros desenhos animados. Ficava consumindo desenho, até passar, entendeu? É o que tá te fazendo bem? Exato. Então, eu acho que é um conselho que eu até dava para as pessoas, do tipo, tá ruim aí, cara, não se cobre, vai fazer a coisa mais assim, que você mais ama fazer, do tipo, que te deixa mais leve, que te deixa mais feliz. Nem que seja dormir. Comer e dormir. Bem taurinos. Porque em algum momento vai voltar, algum momento a inspiração vai voltar, algum momento você vai sentir vontade de criar de novo, mas você precisa estar bem mentalmente, emocionalmente para conseguir produzir. Então eu fazia isso, tentava balancear. E você? Mas tá certíssimo, tá certíssimo. E você falou de um projeto novo, né? Tem alguma coisa que você já pode contar pra gente um pouquinho? Como é que você está trabalhando? Qual foi a ideia que veio? Se já tem data para lançar ou se ainda está escrevendo? Como é que tá o projeto que você está trabalhando? Então, esse livro, eu comecei a escrever ele no início do ano. Tanto é que a primeira versão dele eu já tinha feito até, sei lá, já tinha ele pronto antes da pandemia. Só que aí, obviamente, é aquela primeira versão muito crua. Aí comecei a reescrever, comecei a mudar, comecei a pensar várias coisas e tal. Mas assim, esse livro, eu até comentei sobre ele nos stories, acho que anteontem. Ele é um livro que foi um desafio para mim, porque é o livro que ele mais se distancia de mim, mais se distancia da minha realidade, da minha vivência e tudo mais. Ele é o mais longe. São 3 protagonistas e os 3 são totalmente diferentes de mim. E são muito inspirados, eu até comentei isso, são muito inspirados, tipo, nos meus próprios leitores, na galera que me manda inbox. Porque assim, eu recebo muito desabafo pelo inbox. Então, tipo, as pessoas me falando, eu me identifiquei com isso e isso no seu livro, porque minha vida tá acontecendo tal coisa, tal, não sei o quê. E eu acabei pegando tudo isso e criando 3 personagens com essas características, com esses problemas. Algumas coisas me inspiraram mais do que outras. E é uma história que é diferente também, porque não vai ter romance. Não tem romance? Vai ter aquele romance do tipo casalzinho e não sei o que, não vai ter. Vai ser uma história mais de amizade. Vai ser uma história mais sobre o amor próprio, você se autoconhecer, se gostar, se amar, e sobre amores entre mães e filhos. Que bacana. Eu gosto de história assim. Não dá para entender direito, porque é muita coisa. Mas... Não, lógico que dá. Eu aprendi na vida que antes você tem que se amar para depois ter um relacionamento. Isso é natural, é fundamental na vida de qualquer pessoa. Então, acho que essas histórias que primeiro falam sobre autoestima, sobre, né, primeiro ajeitar a sua vida para então deixar que outra pessoa faça parte dela, eu acho muito bacana, porque a gente ama romance, mas antes do romance tem que ter um romance consigo mesmo. Sim. Então, eu acho muito bacana. Tô louca para ler, já quero, tá? Por favor, na minha mesa. Pode deixar. Em 2 minutos.
O original. O original, por favor, tá? Vou ler antes da RIP. Vini, outra questão que eu queria perguntar para você era o seguinte: a gente tem vivido dias muito difíceis por questões da pandemia, do nosso governo atual, enfim. O que você acha que você, com a sua literatura, com os seus livros, você consegue mudar ou para hoje ou para o futuro, para quando tudo isso passar? O que você acha com as histórias que você escreve que dá para dizer assim, tipo, ó, isso, aquilo. Às vezes você ouve isso dos seus leitores, hoje em dia, quando você escreve, você pensa, poxa, tá tão difícil, não só a questão da pandemia, mas a questão do governo atual. Então, de tudo que a gente tem sofrido junto, né, ao mesmo tempo, isso já vem nos seus livros, eu sei que é, né, por abordar temas LGBT, mas, enfim, hoje em dia você pensa nisso, o que mudou assim, para você na sua escrita depois que a gente está passando por esse momento duplo péssimo? Cara, é até engraçado, porque essa consciência já vinha de antes, igual você até comentou, porque assim, vou te ser bem sincero, quando eu comecei a escrever, eu acho que até o verão em que tudo mudou, eu meio que não tinha um planejamento do que eu quero falar. Eu meio que Uhum. tinha ideias e escrevia aquilo que eu tinha vontade de escrever. Então, por exemplo, Sereia Negro, Garoto Quase Atropelado, Um Mais Um e Verão que Tudo Mudou, vieram todos nessa onda do tipo... Também até por causa da imaturidade, né? Eu era muito novinho, não tinha Uhum. meio que um pensamento estratégico, de uma gestão, de pensar em carreira, onde eu quero chegar e tudo mais. As coisas iam acontecendo e eu ia meio que aproveitando. Feitos de Sol já foi um livro que eu meio que, tipo, quis fazer esse desabafo, quis trabalhar essa questão pessoal, mas ao mesmo tempo eu já meio que sabia o que eu queria contar. Meio que já era Foi do tipo assim, autobiográfico, né, mais ou menos. Foi um teve, autobiográfico. teve essa pegada, mas também teve uma pegada mais estratégica de pensar do tipo assim, eu quero contar essa história, eu quero fazer um romance assim, assim, assado, eu quero ambientar aqui e tal. E eu acho que aí, a partir daí, eu meio que comecei a criar um raciocínio mais lógico para contar as histórias. Então, por exemplo, eu acho que agora, nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, eu acho que as pessoas acabaram, espero eu, tenham percebido um pouco mais o quão valiosa é a nossa cultura. Porque, assim, todo mundo ficou preso dentro de casa e aí todo mundo correu para onde? A gente correu para ouvir músicas, a gente Sim. correu para ver filmes, a gente correu para ver séries, a gente correu para ler livros, a gente correu para ver novelas, para consumir entretenimento. Então, a nossa cultura é tão, 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 tão atacada, nós somos tão desvalorizados que eu acho que nesse momento as pessoas perceberam o quão valiosa é a cultura, o quão importante a gente ter essa janela para a gente conseguir distrair nossa mente, para a gente conseguir aquecer nosso coração. Então, assim, eu espero de verdade que as pessoas, a partir de agora e mais adiante, realmente valorizem a nossa cultura, os autores contemporâneos, como eu, você, como os nossos amigos, que a gente está aqui lutando, batalhando, porque até, nem vou me aprofundar muito nisso, mas assim, dentro do próprio núcleo de leitores ainda tem muito preconceito. É do tipo, é como se o que a gente escrevesse não valesse, não importasse, não fosse de valor, como Não fosse se literatura, né? Como não eles fosse gostam de dizer. literatura, só os Uhum. clássicos que valem. Então, tipo É. assim, vão esperar a gente morrer para poder ler nossos livros? Eu não quero isso, eu quero ser lido agora, quando eu estou vivo, quando eu estou novo. É colher os louros vivo, né? Exatamente. Então, eu acho que essa minha preocupação de trazer temas atuais, de tentar debater temas que são considerados polêmicos, isso já era uma coisa que eu já fazia há muito tempo, mas sem a consciência de que eu fazia, mas de tentar trazer esses tabus para uma reflexão. Tô certo ou tô errado? Não sei se eu tô certo ou tô errado, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante trazer a discussão, porque assim, eu tenho uma visão, você tem uma visão, outra pessoa tem outra visão, mas é a partir daí do contraponto de ideias que a gente consegue ter um pensamento, consegue pensar no que a gente sente, o que a gente acha melhor pra gente. Então, assim, eu tenho tentado trazer temas mais relevantes e mais importantes, igual, por exemplo, o conto, que se passa todinho durante esse período da pandemia e tudo mais. Ah, Então, eu amei o conto. Amei. Eu ri demais com aquele conto. E aquela gata, a gente. gata, né? Ai, Eu Deus. amei a gata, adorei. Mas é isso. E sempre tentar trazer isso com um tema de leveza, entendeu? Com uma coisa que meio que, tipo, faça o coração bater um pouquinho mais forte, mas fazer a gente pensar também.
Isso mesmo. Bom, o que você acha, se você pudesse escolher um momento mais marcante da sua carreira, que você lembra, assim, o mais marcante mesmo, assim, aquele Ai, que você vai levar pro caixão, qual seria? putz. O momento mais marcante? Nossa Senhora. Amiga, pera aí, deixa eu pensar. Pera. Cara, é porque, o que acontece? Eu sempre falo isso quando escritores novos que estão para lançar livro me mandam mensagens, perguntas e tudo mais. Eu sempre falo, gente, tenta, pelo amor de Deus, relaxar um pouco durante o Uhum. evento de lançamento para vocês aproveitarem. Porque eu não aproveitei praticamente nenhum dos meus lançamentos de tão nervoso que eu fico. Amiga, sério, eu fico uma pilha de. Eu sempre fico naquela, tipo assim, a editora vai marcar a data do lançamento. Daquela data até o evento acontecer, que geralmente dura um mês, eu fico, tipo, muito nervoso, muito estressado, muito ansioso. Do tipo, não vai ninguém, não vai aparecer ninguém, vai dar alguma coisa errada, vai cair um vendaval no dia, ninguém vai aparecer, não sei o quê. E quando o evento acontece, quando o evento já está no fim, é quando eu começo a relaxar e aproveitar. Então, eu acho que os meus eventos, eu lembro de todos eles, para mim sempre são marcantes, mas eu sempre tenho um apagão por causa da tensão que eu tava durante o evento. O evento que eu tava mais relaxado, mais assim, do tipo, vamos lá, vamos acontecer. E acabou sendo, tipo assim, um dos mais tumultuosos, mas assim, eu não estava tão na pilha, foi a Bienal, a última Bienal, com tudo que aconteceu. Então, acho que para mim foi muito marcante, porque quando eu cheguei no Rio, foi na sexta-feira, foi no dia que começou a polêmica toda, que o pessoal tinha ido na Bienal para poder recolher e tava aquela confusão, e eu sem saber o que estava acontecendo. E aí eu ia no sábado para a Bienal, porque eu tinha um evento e bate-papo. Então, eu fui para lá meio do tipo assim, nem sei se eu vou conseguir autografar. Então, Vai ter meus livros lá, vocês vão ser confiscados pelo governo, pela prefeitura. exatamente, eu nem sabia se ia ter livro. Então, do tipo, sabe, eu fiquei muito pistola, muito puto, mas eu fui do tipo assim, tá, vamos lá ver o que vai acontecer. Se a gente precisar lutar, vamos lutar, vamos ver o que vai acontecer. E aí, quando eu cheguei, cara, e essa Bienal foi a minha maior fila, meu maior evento, assim, do tipo, de ter que a galera da Bienal me puxar, porque o evento ia acontecer dali a 10 minutos bate-papo, porque a Faro tinha previsto 2 horas de autógrafo. Eu fiquei 4 horas e meia autografando, e autografando, tipo assim, chegou na última hora, eu não podia nem mais botar dedicatória. Era beijos, Vini, beijos, Vini, beijos, Vini, porque tinha muita gente. Então, tipo, eu fiquei muito chocado. Então, assim, para mim foi muito marcante, porque como eu não estava tão estressado com o evento, porque do tipo assim, só para explicar, antes eu sempre fico tenso com alguma coisa dar errado. Quando eu fui pra Bienal, já tinha tudo dado errado. Então, tipo assim, não tinha mais o que fazer. Eu não sabia nem se ia ter livro, saca? Então eu cheguei lá já do tipo, ok, vamos ver o que vai rolar. Então foi incrível, porque eu lembro de muita coisa daquele evento. Dos outros eu tenho flashes, de tão estressado que eu ficava. Desse eu lembro de tudo. É igual noiva no dia do casamento. Eu só lembro que eu disse sim. Ah, cara, é sim. Amiga, tu não fica nervosa em lançamento, não? Não! Caraca! Cara, é sério, eu vou começar a tomar maracujina, alguma coisa, porque eu fico muito Eu nervoso. geralmente não fico nervosa. Eu fico nervosa, por exemplo, a live que eu fiz com a Beth Reckless, o meu Ficou chefe me nervosa? ligou várias vezes. Eu fiquei nervosa porque eu achei que eu ia perder meu emprego. Foi o único momento que realmente eu fiquei muito tensa. Eu Os vi esse rolê. lançamentos não fiquei tensa, não. Por isso que eu só faço final de semana, porque para não perder o emprego de jeito nenhum. Pra não dar B.O. Mas eu Mas lembro desse rolê. lançamento, não, eu nunca fiquei. Eu também não fiz muito. Eu fiz na Bienal, né? Os dois. O Eu seu fiz primeiro do eu fui, da que Caixa foi em Feliz. Botafogo. Foi que você foi do livro da menina, de 2016. Então você tava pleníssima, cara. Você tava do tipo assim. Eu fiquei, gente, Mas não é possível. eu não fiquei 2 horas, 4 horas autografando, porque a minha família não é tão grande. Não, amiga, para. Que não tinha só sua família, não. Que eu fiquei lá na fila um tempão, para de ser besta. Gabriel tá falando que eu fiquei nervosa no primeiro. Não sei aonde, Gabriel. Eu fico nervosa com você, que você me estressa. Mas, casos de família. É. Quem é o autor que você diria hoje que te inspira?
que você lê e você pensa, poxa, eu queria escrever igual a ele, ou ela, não sei. Tá. Quem é, pode ser nacional, internacional. Tá, não tem como eu não falar outro, porque eu sempre falo dele, porque foi com um livro desse cara que eu meio que senti. Eu, tipo assim, eu li um livro dele, e aí eu falei, caraca, eu quero escrever assim. Que é o Marcos Zusak, que é o cara da menina que roubava livros. Só que Ah, amo. eu amo também aquele. Mas só que o livro dele que me marcou e que me trouxe isso é o Eu Sou Mensageiro. Ah, é ótimo. E pouco se Cara, fala dele. caraca, eu não Maravilhoso. entendo! Eu não entendo como esse Também não livro. entendo. Cara, eu não entendo o que acontece com esse livro, que a galera não conhece ele. Como ele não Eu não sei nem como explodiu. é que não virou filme, né? A Netflix devia ter comprado para Eu colocar, porque é uma fico história incrível. revoltado. Eu fico É, revoltado. também acho. Porque a menina que roubava livros, eu acho incrível. Mas eu acho Eu Sou Mensageiro melhor do que a menina que roubava livros. E ele é do tipo assim, ele não enrola, ele vai direto ao ponto, ele te dá vários tapas na cara de que te fazem refletir através da vivência de outras pessoas. Eu gosto também. A história é muito louca, eu acho muito original. Então, tipo assim, quando eu li, e ele tem uma coisa muito poética, né? E quando eu li, eu falei, caraca, eu quero muito me melhorar a cada livro para um dia estar escrevendo tão bem quanto esse cara. Então, Eu acho que ele escreve num formato que parece assim que a gente está, sei lá, vendo aqueles filmes, aquelas sagas, né? Eu me sim, sinto assim, ele escreve de um jeito que eu imagino a cena, na verdade, é um jeito muito dele. Eu não li ainda o Construtor de Pontes, está aqui já há um tempão e eu atrasei a leitura, já era para ter lido, mas os outros livros dele todos eu já li e para mim os melhores são A Mina que Roubava Livros e o Mensageiro, porque eu adoro, mas dizem também que o Construtor de Pontes é maravilhoso, eu tenho aqui ainda não li. Você já leu? também não, ainda não. Eu tô aqui também para ler, mas aqui porque os livros dele eu sinto uma coisa que tem que ter um momento. Tem que ser a hora que eu despertar e falar, quero ler o livro dele, pegar e ler, porque assim, não, isso funciona comigo, não funciona tipo, tá o livro naquele hype e todo mundo corre para ler. O livro para mim tem que ter um momento. Mas um outro dele que eu amo é aquele A Garota que Eu Quero. Tu já leu? Já li. Os outros todos eu já li. Mas eu vou ter Ai, que puxar pela memória, que sabe que a memória é péssima, eu não vou saber direito a história, mas eu já li. Mas eu lembro que o que me marcou mais, lógico, a Mina, que roubava livros, é muito é, famoso, mas o Mensageiro eu também gostei muito. Mas eu não li os outros. Eu fico mais ou menos, né, Vini? Porque como eu tenho as parcerias, eu tenho que sim, cumprir. Às vezes, essas entrevistas, os seus livros eu já tinha lido. Mas quando eu vou entrevistar alguém, eu sempre faço questão de ler o livro da pessoa. Então eu sim, acabo atropelando um pouco, né? Então a minha. E às vezes eu pego, sim, um livro ou outro que eu tô mais no na hype. vibe, digamos assim. Mas realmente, às vezes eu não consigo escolher porque eu vou entrevistar a pessoa e aí eu tenho que ler o livro dela, que às vezes é numa vibe Total. até que eu estou, mas eu preciso montar o roteiro das perguntas, então eu acabo fazendo desse formato. Amigo, Vini, quem se é você esse autor tiver... para você? Eu fiquei curioso. Oi? O Quem é que, esse que é? autor para você? Quem é esse autor? Para mim, não entendi. Da mesma pergunta. Quem é o autor que te inspira? Que você fala, Vem cara. cá, sou eu que tô te entrevistando, garoto. Fiquei Não, vamos lá. curioso. Young Adult, quando eu escrevo, eu sempre penso na Thalita Rebouças, tá? Aham. Young Adult. Agora, livro tipo Tiquilite, drama e tal, que é o que agora eu tô me aventurando mais, aí eu vou falar de internacional, Jojo Moyes e Sophie Kinsella, porque eu sou fã há muitos anos, então eu gosto. Mas meu autor favorito é o Stephen King, mas eu não escrevo terror, né? Terror já basta só se eu fizer minha biografia, não quero. Muito obrigada. Mas a inspiração para escrever Young Adult sempre foi a Thalita Rebouças. Eu gosto do formato que ela faz de colocar alívio cômico em tudo. Às Sim. vezes, o jeito dela, parece que a gente está lendo, ouvindo a voz dela. Então, eu gosto muito É, disso. E gosto da JoJo, né, pelo drama, todas as histórias sim. dela são muito bem escritas. E a Sophie também, por fazer essa interlocução entre as dores e delícias de ser mulher e também nas brincadeiras assim que ela faz. Então, são autoras que eu... a Sophie eu leio há muitos anos, então são as que me inspiram aí. Legal. Vini, vamos lá. Parar de me entrevistar, garota. Se você pudesse voltar 10 anos atrás, ou seja, em 2010 e tal, o que você diria para você mesmo? Tá. O que eu diria pra mim mesmo? Putz, eu estaria com 17 anos, tá? Meu Deus, que novo! Eu me sentia velha agora. Eu tinha 31. Eu estaria com 17 anos. Cara, nessa época eu tava passando por muitos problemas
e decorrentes de sexualidade e aquela questão de não saber se os sonhos iriam acontecer, né? Então acho que eu diria para mim do tipo assim, ó, respira fundo, acredita em quem você é, não precisa mudar por causa de ninguém, se ame primeiro e corre atrás dos seus sonhos, porque se a gente pode sonhar, a gente pode realizar. Então seria isso. Ai, amei. Amei. Parece até combinado, mas não foi, tá, gente? Ele sabia mesmo o que falar. É, Vem aqui próxima agora. pergunta: como é que é para você ser publicado internacionalmente? O seu livro saiu em espanhol, né? E aí se chama El El Muchacho Muchacho. Casi Atropellado, né? E aí, como é que é? Eu vi que ele vai sair na Colômbia. Tem outros países, Argentina, tem outros países que também vão sair fora a Colômbia? Então, pelo que a editora falou, vai rolar uma distribuição em outros países também. Dali da América Latina. É como se fosse tipo aquela. Acho que é a Planeta que tem em outros países, não é? A A Planeta? Planeta tem no mundo inteiro, é assim. Então, acho que eles meio que fazem essa distribuição para os outros países, para as editoras que eles têm sede, entendeu? Mas a publicação oficial é na Colômbia. Amiga, E aí, eu como não é que sei como você aconteceu. sabia que você. Oi, desculpa. A gente Eu falou nem sei junto. como aconteceu. Você nem sabe como aconteceu. Ó, eu vou te contar a história, eu vou te contar a história toda, porque foi muito bizarro. Porque assim, em 2000, a gente tá em 2020, né? Tá, 2018 não tinha livro novo para sair. E aí tava rolando o Bienal de São Paulo. Nessa Bienal, eu era contratado da Astral Cultural. Então, eu não pude autografar meus livros. Eu tinha que ficar cuidando do stand e dos eventos da Astral Cultural. Então, tanto é que eu, tipo, cuidava dos eventos da BF, dos autores da Astral e tudo mais. Eu estava do outro lado, no backstage. Eu só passava pelo stand da Faro vendo meus livros e a lágrima escorrendo. Do tipo, não posso autografar. Aí, o que rolou? Um cara, um editor da Colômbia, ele tava dessa editora lá, ela se chama... Gente, eu esqueci o nome da editora. Putz, caraca, eu sou péssimo. Eu tentei ver se o livro tá aqui e não achei. Intermédio. A Intermédio. E essa Intermédio faz parte de um grupo de comunicação lá da Colômbia que é como se fosse a Globo. Tem rádio, tem TV, tem jornal, tem tudo. Enfim. E aí o editor dele estava aqui no Brasil, meio que passeando pela feira, meio que querendo livros originais nacionais para ele ler e para ele levar lá para a Colômbia para publicar na editora dele. E aí, por algum acaso, ele viu uma movimentação, porque no estande da Faro sempre fica muitos autores ali autografando. E aí ele parou lá e tal, começou a folhear alguns livros e tal. E aí ele decidiu levar os livros nacionais que a Faro tinha, de autores nacionais de ficção. Então ele conheceu os meninos que estavam lá, e pegou os livros da galera de terror, pegou todos os livros, e por acaso pegou os meus também. E aí ele levou para Colômbia, e tipo, foi isso. Ele comprou os livros e levou para Colômbia. Aí eu nem sabia disso. Eu fiquei sabendo essa história muito tempo depois, tá? Porque na época ninguém me contou. Fiquei sabendo disso muito tempo depois. É porque aí depois de uns meses, ele mandou um e-mail para Faro, mandou um contato para o Pedro, na verdade, né? Que ele tinha um e-mail para Faro, falando que dos livros que ele tinha pego lá na Bienal, um dos que ele tinha se interessado era o Garoto Quase Atropelado. E que ele queria negociar os direitos para poder publicar. Aí o Pedro já me copiou no e-mail e eu fiquei tipo assim, como assim? Não tô entendendo nada que tá acontecendo. De onde saiu esse cara? Explicou. E aí ele me mandou o e-mail e mandou para a Lúcia, que é a minha agente. Aí dali a Lúcia já tocou as negociações e foi publicado. Mas foi assim, do tipo, foi muito bizarro porque não teve uma procura, sabe? Meio que foi o caminho reverso. Foi tipo uma coisa muito louca. A gente teve uma pergunta aí que eu já vou ajudar, já vou juntar aqui com essa que você falou, já que você falou do livro, né, Ser Internacional. Se os direitos fossem comprados pelo Netflix, de O Garoto Quase Atropelado, quem é que você imaginaria no papel? Ah, gente, eu não sei. Assim, eu não sei, porque assim, eu penso, o pessoal é novinho, eles têm ali entre 17 e 18 anos. Eu acho, pensando assim, até numa questão do tipo, de atores e tal, eu acho que a Larissa Manoela foi contratada agora pela Netflix, né? Eu acho que ela de cabelo ruivo, fazendo a cabelo de raposa, seria muito legal. Porque ela tem um olhar meio, sabe, meio pá.
Uma coisa Eu que eu gosto dela, ela trabalha bem, essa menina. ela trabalha bem. Então, acho que a Larissa Manoela seria muito legal de Cabelo de Raposa. E os outros atores, tipo o Garoto que é Atropelado, Jamie de Não Tão Bonito e a Menina de cabelo Roxo, eu acho que seria muito legal se fossem atores não conhecidos. Uma galera que nunca teve um papel, tipo, que a gente não conhece a carinha. Se eu pudesse decidir, eu decidiria isso. Eu botaria a Mais Larissa Manoela. novos, né? É, Novos atores, né? Que não tivesse já o exato. rosto marcado por alguma produção. Exato, novos atores. Eu faria isso. Entendi. Bom, vamos agora para um ping-pong com você. Tá? Qual foi o último livro que você leu? Eu tô lendo agora aquele. Tô relendo, na verdade, O Pássaro Canta na Gaiola. Porque quando. Eu amo também. Ai, eu Eu adoro amo. mais. É porque Amo. quando eu li, é porque eu fiz a divulgação de marketing desse livro. Então, você lê Uhum, o livro, você não lê com aquela paixão no seu coração. Você lê porque você tem que trabalhar ele na força do uhum. ódio, né? Então, eu sabia que o livro era muito bom, mas eu falei, cara, eu quero ler esse livro de coração mais aberto, mais tipo assim, por vontade, tipo, não como profissional, quero ler como leitor mesmo. E agora eu tô relendo ele, tá sendo uma outra experiência incrível. Ele é muito forte, né? Na verdade, ele é um Nossa, livro que a gente se emociona muito. Os livros da Maia são muito intensos. E, nossa, essa é uma das minhas autoras favoritas da vida, assim. Eu acabei de comprar Eu, Mamãe e Eu, acho que é isso. Que era o único dela que tinha lançado no Brasil que eu ainda não li. Eu pretendo ler ainda esse mês, porque eu sou louca por ela, assim. Então, você vai cara, ler esse, depois você vai ler todos dela, porque ela é absurda. não, e eu não consigo ler o livro dela do tipo, sentei e vou ler o livro até onde dá, porque você não consegue, porque é tanto tapa na cara que você leva, é tanta É coisa que verdade. que a gente às vezes não pensa, principalmente a gente que é branco, com os nossos privilégios de ser branco, né? A gente nunca, coisas que eu nunca tinha parado para pensar, e obviamente com todos os movimentos que têm acontecido, a gente tem refletido mais, e a gente vê isso na Maia, que é uma voz muito potente, que fala sobre isso de Muito. anos atrás, onde era muito Uhum. pior. Cara, é muito doido, muito doido. É Em um incrível ler a país literatura onde dela. a segregação, né, racial já é uma questão assim discutida há Sim, anos e nem assim deixou de existir com todas essas provas, né, de que tantas pessoas foram marcadas, né, negativamente na vida por causa disso. A sim, história dela é sensacional. Eu descobri ela por causa da Oprah Winfrey, né? Que eu amo de sim. paixão, então eu sempre acompanho o Clube do Livro da Oprah. E aí ela fala muito da Maia, ela era muito amiga dela, a Maia considerava ela uma filha, então eu comecei a ler e não parei mais. Isso realmente é um livraço. E qual é a Aliás, música que você anda ouvindo? a música que eu ando ouvindo mais ultimamente, põe aí Rain on Me, da Lady Gaga e da Da Ariana Lady Grande, que é uma Gaga. música Eu mais sabia que você ia animada. responder isso. Eu tinha quase certeza. Qual foi uma decepção? Nessa quarentena, Qualquer coisa. No ano. do ano? Pô, deixa eu pensar. Uma decepção. Cara, eu me decepcionei com muitas pessoas. Que, assim, eram pessoas que eu admirava e que meio que negligenciaram o mínimo de respeito nessa pandemia, seja com as pessoas dentro de casa, seja com as pessoas que morreram, seja negando que a pandemia existe. Eu Desculpa que eu tô rindo, porque o Gabriel é um idiota. Ele tá botando aí, pergunta o que que a Rafaela tá ouvindo. Porque Por eu que, amigo? sou pra O que você estava ouvindo? funk, porque eu não posso falar por quê, mas eu tenho ouvido muito funk. Vai fazer algum personagem funkeiro, tenho certeza. Não é? Sabia. Ai, me desculpa, Gabriel desconcentra a gente. Fala, e aí você me decepcionou com as pessoas. Ai, Eu amigo. mereço, cara. Eu vou mutar o Gabriel. Tira ele do quarto. Ele não tá aqui, ele tá lá no outro quarto. Eu expulsei Putz! ele. Cara, mas foi isso, eu acho que eu me decepcionei. Com pessoas que eu admirava muito, seja pela trajetória profissional, seja porque eu conhecia pessoalmente. E são pessoas que literalmente sentiam uma falta de respeito muito grande com todas as pessoas que ficaram doentes, com todas as pessoas que vieram a falecer, com todas as famílias que perderam pessoas. Eu fiquei muito triste.
Realmente foi, até dentro, às vezes, da nossa família mesmo, a gente vê atitudes que a gente não Sim, espera. A gente fala, pô, conhece essa pessoa desde que eu nasci, como é que essa pessoa está agindo assim? é. É complicado mesmo. É um amor. Um amor, deixa eu ver. Ai, cara, um amor, abraços. Eu acho que abraços, assim, abraços entre amigos, abraços românticos, abraços entre família. Eu amo abraços. Então, assim, para mim, no Também, ó. abraço é onde tá o amor. Se você pudesse viajar amanhã, acabou a quarentena, vou viajar amanhã para qualquer lugar do mundo, do Brasil, para onde você iria? Deixa eu ver. Cara, eu vou ir para perto, porque eu não sei se a pandemia volta mais forte, né? Eu iria, sei lá, para tipo, para a região dos lagos. Eu tô sentindo muita falta do mar. Muita falta de mergulhar, sentir aquele salzinho na boca, ficar naquele sol, com a cara no sol. Tô sentindo muita falta do mar. Muita falta. E qual é o filme da sua vida? O filme da minha vida, eu ia falar As Branquelas, aquele. Peraí. Eu adoro esse filme. Cara, eu amo As Branquelas, mas não, pera. Eu amo. Ai. Poxa, é porque filme é tão difícil. Cara, eu amo um filme que, assim, é porque eu tenho fases, né? Eu tava muito na vibe do tipo, meu filme favorito é, acho que Curtindo a Vida Doidado. Eu amo aquele filme. Ah, eu amo esse filme. É Eu amo aquele filme. maravilhoso. É, mas Nossa, é muito clássico. é um clássico. E eu também amo dos mais recentes. Eu acho que eu posso citar, assim, mais na pegada de romance. Não sei se você já chegou a assistir. A Incrível História de Adeline. Já, lógico, eu Eu adoro amo. essa atriz. Eu amo essa atriz. E A filme pra mim que Celina. tem o a Blake Lively, né? Eu É, amo Harrison Ford, ele também tá no filme, sim. então eu amo essa história, amo, Eu amo adoro esse também. filme. O que que você não vive sem? Música, meu Spotify. Eu escuto música todos os dias. Também. Funk. Funk. Vai, malandra. É a Luísa Sonza e a Anitta que eu tô ouvindo todas. O que você não vive sem? Vai, Gabriel malandra. sofre. Uma Braba. comida, Vini. Eu vou. Amiga, eu vou falar minha favorita. Eu amo lasanha bolonhesa. Uma Amo. saudade. Pessoas, eventos literários, Bienal. E o Muito seu bom. maior desejo? Meu maior desejo, assim, meu sonho pessoal ou desejo, assim, da vida? Desejo do que você pensa assim, seu maior desejo, que eu queria agora. Cara, eu queria muito, assim, muito que a gente conseguisse encontrar a vacina o mais rápido possível. Também, Eu queria também. muito que a gente conseguisse encontrar a vacina. Mas, assim, de projeto de vida seria viver de literatura. E quem é que você gostaria de conhecer ainda? Que você não conhece? A Ana Maria Machado. Porque eu não conheço ela e, assim, os livros dela marcaram muito minha infância. Eu conheci em 2007, mas acho que eu também só a vi dessa vez, na Bienal de É. 2007. A Quando eu conheci Ana o Marco Livre Maria, também. a Ana Maria e a Thalita, quando eu comecei a ler livros, tipo assim, tive a minha fase apaixonado por Maurício de Souza, tive minha fase apaixonado por HQs da Marvel. Aí quando eu Uhum. comecei a ler livro, eu li muito da Ana Maria Machado e da Thalita Rebouças. A Thalita eu já conheci, já dei rolê com a Thalita, então tipo assim, foi ótimo. Agora, BFF. a Ana Maria eu não conheço ainda. Esse vai ser... Quem é um autor que você nunca leu e tem vontade de ler? Para, que eu nunca li. A Karina Ricci, eu ainda não li o livro dela. Também. Nunca Não? li. Eu tenho 4 livros dela aqui em casa, Eu também. autografados até. Ai, que Não li até falsa. hoje. Gente, que vergonha, né? Vergonha. Um dia eu termino, um Um dia eu dia leio. vem. Vini, a gente está acabando nessa live que pelo tempinho aqui. Eu queria te agradecer muito, Ai, muito, muito. Foi uma delícia conversar com você. Muito obrigada pelo tempo, pela sua amizade. Desejo muito sucesso, muito, mais ainda, tá? Que você é uma pessoa abençoada, muito querido, mora no meu coração, de verdade. ai, E muito obrigada, espero que você tenha gostado de participar aqui com a gente. amiga, eu amei. A gente riu o tempo inteiro aqui. Cara, eu amo você. Você sabe o como eu sou grato por você, por tudo que você já me ajudou,
por todas as indicações, todas as portas que a gente vai abrindo juntos. Então, assim, pode contar comigo sempre que você precisar também. A amizade, o carinho é super recíproco, o respeito também, viu? Obrigada, meu lindo, obrigada. E agora eu vou encerrar a live, gente, e aí ela vai estar disponível no IGTV e depois lá no canal, e vou fazer o sorteio dos seus livros também, que acho que o Eba! Astral, eu falei tanto da Astral, a Faro vai me matar, desculpa, Faro. Que a Faro mandou a Andréia e a Cadu vão me dar um coice. Nunca Aqui, bloqueada já. não, que o Pedro não vai deixar, todo mundo me ama. Obrigada, gente. Obrigada, Beijo, Vini. Fica com gente. Deus. Beijo grande. Tchau, Tchau, tchau. Encerrar aqui. Gente, então agora eu vou fazer o sorteio, tá? Daqui a pouquinho, então fica ligado aí que daqui a pouquinho tem. Oh, desculpa, falei 2 vezes daqui a pouquinho, o sorteio lá nos stories. Beijo grande, obrigada por ficarem comigo aí nessa tarde de domingo. Tchau, tchau!